Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, há um país que não aparece nas notícias, que está muito longe da agenda mediática dos casos, dos cenários e das intrigas. Há um país feito de gente de carne e osso, gente que trabalha e cria riqueza, que faz isto andar para a frente com o suor de cada dia e que, apesar do esforço, da canseira, da esperança adiada, não desiste de lutar de olhos postos numa vida melhor, quanto mais não seja para os seus filhos e netos. Para este país que não aparece nas notícias, o dia a dia enfrenta-se com a aflição de um mês que nunca mais acaba, em que o salário parece que desaparece entre os dedos, em que a reforma ou a pensão cada vez dá para menos. Não é falta de trabalho, faltam mãos a medir e tempo para viver. Há quem tenha 2 empregos ou 3 e nem veja os filhos crescer. O que falta é salário, faltam condições de vida, falta uma vida justa. Com o novo ano, chegam as notícias de que a inflação está a baixar e o povo é informado que deve festejar, agradecido, o novo ciclo em que tudo parece melhor. Mas o que é isso de inflação a baixar? O pão ficou mais barato? Ou o leite? A renda da casa baixou? Ou a conta da luz? As pessoas já podem aquecer a casa sem medo da fatura? Não. O que o ano novo trouxe, mais uma vez, foram novos aumentos de preços. O que essa tal inflação mais baixa significa, afinal, é que os preços aumentam mais devagar agora, mas não param de aumentar, em cima dos aumentos que já tiveram. E o salário, ou a pensão que se recebe, aumentou sim, mas cada vez dá para menos. Os aumentos de preços acontecem em todas as áreas. Para hoje, deu que falar esse fim do chamado IVA zero em produtos alimentares, mas esse facto está longe de explicar todas as razões para estes aumentos. O preço dos produtos essenciais sobe mais de 10% no início deste ano, sendo que há produtos cujos preços sobem ainda mais que essa média, como é o caso do azeite, que poderá registrar ainda mais um aumento de 15%. O IVA zero faz parte do problema, sim, mas pelos vistos tem as costas muito largas. É que os dados apresentados pela DECO apontam logo na aplicação da medida para um impacto imediato comparado com os preços do dia anterior à entrada em vigor, que se traduziu numa descida de apenas 3,36% e não dos 6% a que correspondia ao imposto. E considerando todo o período de aplicação do IVA zero, constata-se que nos primeiros meses a medida ajudou a abrandar o crescimento dos preços, mas a partir de setembro retomaram a subida de tal forma que a semana passada, mesmo sem IVA, o custo do cabaz era superior ao registado na véspera da entrada em vigor da isenção. Há mesmo produtos que hoje ficaram muito mais caros do que antes de lhes ter sido retirado o IVA, com subidas superiores a 25% e a 30%, como é o caso da laranja, dos brócolos, do azeite. A verdade é que os pequenos produtores são confrontados com os desmandos do oligopólio da grande distribuição, em que estes grupos económicos impõem o esmagamento dos preços ao produtor e preços exorbitantes ao consumidor. No último ano, a ASAI instaurou 291 processos de crime em empresas de retalho, dos quais 197 por especulação de preços. E isto num contexto em que a capacidade de intervenção deste serviço é dificultada pela escassez de meios para a presença no terreno, em que a legislação ultrapassada e ineficaz deixa espaço aberto a abusos. Não foi por falta de aviso e não foi por falta de proposta do PCP. Apresentámos o nosso projeto de lei para o regime de preços de bens alimentares essenciais, que estabelecia regras claras para acabar com a impunidade desse aproveitamento dos grupos económicos. Em setembro passado, na votação em plenário nesta Assembleia, quem é que deu as mãos para votar contra a proposta? Foi o PS, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Outra vez. Mas se esta é a situação nos produtos alimentares, em muitos outros bens e serviços de primeira necessidade, o quadro não é diferente. No gás natural, a Galp anunciou aumentos de 4%.
No gás de botija, os preços são fixados pelos comercializadores e têm estado a aumentar e que deverá continuar a suceder em 2024. O preço da eletricidade aumenta de 3,7% em janeiro no mercado regulado e no liberalizado as tarifas de acesso às redes disparam. Nas telecomunicações, a subida da fatura foi confirmada pelos 3 principais operadores e poderá atingir pelo menos os 4,3%. Já a partir de 1 de fevereiro, ou seja, menos de um ano depois de terem aumentado 7,8%, quando já pagamos sistematicamente preços dos mais altos da Europa, onde de resto a tendência já é de descida dos preços. Nas portagens fala-se muito de descontos nas Execute, mas o que era preciso, e o PCP propôs, era acabar com as portagens aí. E o aumento anunciado de 2,1% não é o que se vê nem na Ponte 25 de Abril, mais 10 cêntimos por passagem na classe 1, nem na Vasco da Gama, mais 15, bem em cima dessa tal percentagem média. Mas, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há um setor onde o aumento do custo de vida se torna ainda mais insuportável e provoca situações verdadeiramente dramáticas. Falamos da habitação. O aumento das rendas nos contratos em vigor é o maior aumento em 30 anos. Desde o cavaquismo que não se viu um aumento destes, por opção do Governo e da maioria PS que rejeitaram a nossa proposta para travar o aumento. E isto nos contratos de arrendamento em vigor, porque para milhares e milhares de pessoas, quando o contrato chega ao fim e ficam à mercê da especulação, os preços disparam tantas e tantas vezes para o dobro ou o triplo. As medidas que têm dado tanta propaganda resumem-se a uma resposta do Governo PS. Subsidiar, com dinheiros públicos, esses lucros e esses aumentos exorbitantes das rendas e das prestações da casa. Mais de 1.300.000 famílias têm empréstimos à habitação e sentem o sufoco provocado pelos aumentos das taxas de juros decretados pelo BCE e pela União Europeia. Ao mesmo tempo, a banca em Portugal bate todos os recordes de lucro. Voltamos a dizer isto para que não esqueçam. Portugal é o país da OCDE com a maior distância entre o aumento dos salários e a subida dos preços da habitação. Mas é também o país da OCDE com o maior número de casas por 1000 habitantes. Não há falta de casas, há falta de casas que as pessoas possam pagar. São cada vez mais as pessoas que se trabalham, que se levantam de manhã e vão trabalhar, mas que se levantam de uma tenda ou de um cartão no chão da rua, porque o direito básico à habitação está a ser destruído em nome do lucro de alguns. Isto não pode continuar. Dizia ainda ontem a este propósito o meu camarada Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, parece que vivemos em 2 mundos diferentes. Um apresentado pelos governantes, onde tudo está bem, e outro, o da vida concreta das pessoas, que não tem nada a ver com essa realidade. Por isso trazemos à Assembleia da República esta interpelação ao Governo, para que aqui se fale sobre esta realidade da vida das pessoas, sobre a degradação das condições de vida, o aumento do custo de vida e sobre as medidas concretas que são urgentes para responder a este problema. Desde logo aumentando os salários e as pensões, que é a grande medida que se impõe, valorizar o trabalho e os trabalhadores. A valorização geral dos salários, recuperando e não retirando poder de compra, é justa, necessária, urgente e possível, seja para os trabalhadores da administração pública, incluindo os profissionais da educação e da saúde, assim como os da justiça e das forças de segurança ou da administração local, seja para as empresas do setor privado, seja para o setor empresarial do Estado. Grande parte dos reformados, pensionistas e idosos, vive com reformas cujo valor é demasiado baixo. E a atualização das pensões e reformas, decidida pelo Governo, está longe de fazer face ao custo de vida. Haja respeito por quem trabalhou uma vida inteira. É preciso avançar, por outro lado, com medidas concretas para reduzir as despesas das pessoas, travar o aumento das rendas, fixar e controlar os preços dos bens alimentares, diminuir o IVA das telecomunicações, do gás e eletricidade, limitar o aumento das rendas nos contratos em vigor e nos novos contratos de arrendamento habitacional, não permitir aumentos acima dos que se aplicaram nos anos anteriores, colocar os lucros da banca a suportar o aumento das taxas de juro. São medidas que são fundamentais, que se colocavam já no final do ano passado e colocam-se no início deste ano com ainda mais urgência e atualidade. Porque os problemas são cada vez mais graves. Dizem-nos que estamos a pedir demais. É mentira. É o trabalho que cria riqueza. E aqueles que criam riqueza neste país empobrecem a trabalhar. Para quê? Para alguns ganharem milhões com o sacrifício de quase todos. Nos dados mais recentes das contas apresentadas, até setembro passado,
os lucros dos principais bancos foram de mais de 12 milhões de euros por dia. Mas essa realidade chocante de concentração da riqueza não se fica por aí. Na Jerónimo Martins, só nos primeiros 9 meses de 2023 foram 570 milhões, um aumento de 30% face ao igual período do ano anterior. Na EDP, 946 milhões, mais de 82% acima. No BCP, mais de 650 milhões, um aumento de 625% nos lucros. Mais do que dizer que isto não pode continuar assim, estamos aqui para dizer que isto não tem de continuar assim. As coisas podem mudar se o povo quiser. Sabemos que a maioria dos senhores deputados não irá concordar connosco. Sabemos que, ao serviço dos grupos económicos, dessa ínfima minoria que concentra grande parte da riqueza criada no nosso país, já temos deputados a mais. Sabemos que essa correlação de forças precisa de mudar e mudar a favor dos que mais precisam. Por isso mesmo, não desistimos de ter os valores de abril a marcar o futuro de Portugal. Por uma vida melhor, para uma política alternativa justa, necessária e possível para repor poder de compra e melhorar as condições de vida do povo e dos trabalhadores. Redistribuir a riqueza. Cá estaremos com a força que as pessoas quiserem ter. Isso.